E aí, galera, beleza? Tô aí para mostrar para vocês como que foi a nossa primeira etapa do circuito Blitz de xadrez de Francisco Beltrão. Agora a gente tem algumas novidades, que a gente vai ter tabuleiro eletrônico nas duas primeiras mesas, então eu vou poder mostrar partidas de outros jogadores também. E eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo também, mostrar menos partidas por vídeo, mostrar um pouquinho mais rápido. E depois eu acho que talvez eu faça um vídeo ou deixe para o Instagram para mostrar de uma forma geral como que foi o evento, tá? Então vamos lá. Vou mostrar aqui a primeira partida que foi jogada na terceira rodada. A partida entre Paulo Prata e Adriano. O Paulo que era o favorito. O principal jogador aí de Francisco Beltrão da atualidade. O jogador que tem quase 2.700 no online, joga muito firme, joga muito xadrez e é sempre difícil enfrentá-lo. Poucos jogadores já tiveram a honra de vencê-lo. Eu consegui terminar 2023 bem equilibrado com ele, mas 2024 apanhei feio. E agora 2025 estamos voltando a ser competitivos. Mas vamos lá, essa que eu vou mostrar é Paulo contra Adriano. O Adriano talvez seja o jogador de Beltrão mais ativo no momento, numa fase excepcional também. Então, assim, Beltrão tá muito bem, porque a gente tem o Paulo puxando a gente num nível extraordinário. Eu voltei a treinar também, então tô fazendo frente aí, consegui pódio em todos os torneios esse ano. O Adriano tá numa fase espetacular, muito difícil ganhar do Adriano, muito, muito, muito. O Ivo Fischer também tá muito bem. Daí a gente ainda tem mais Rodrigo Ceresoli, mais Kleber e o Douglas em talvez no melhor momento da carreira dele, para não falar da Emanuela Rodrigues e dos mais jovens aí. Então a gente tem um xadrez de Beltrão uma fase espetacular tecnicamente. Então vai dar gosto de mostrar algumas partidas aqui. Então a gente teve aí uma siciliana e o Paulo joga aberto mesmo, né? Quem vê os meus jogos sabe que eu costumo jogar com C3, mas com certeza jogar aberto é a melhor forma de jogar. O Adriano vem com o cavalo C6, que é uma taima 9, é uma variante mais popular. Eu costumo jogar cavalo F6, né? E se deixarem, eu vou para a variante da cravada. E aqui, depois de cavalo C3, bispo E2, tem várias formas de jogar, tá? Pode jogar com bispo E3 também, pode jogar até com F3 para jogar um G4, meio como se fosse uma semish, uma coisa assim. Mas essa é bem popular. Daí esse lance aqui, A4, ele é um lance bem típico também da posição para frear um pouco o B5. Cavalo F6 veio agora, muito bom lance. Roque, até agora tudo bem teórico, e aqui o Adriano joga o bispo B4. Então, assim, agora chegou numa posição que é possível cair nas minhas partidas, porque eu gosto muito do bispo B4 e dificilmente eu tenho a sorte de jogar o bispo B4 com o peão A4 já, né? E daí o bispo não vai mais ser incomodado tão fácil. Mas, assim, eu gosto do preto aqui. Acho que a posição é equilibrada, o branco não tá um pouco melhor ainda, tá um pouco mais ativo. Mas tem que se cuidar porque senão as pretas começam a fazer debilidades aí no jogo branco e os finais pretos podem ser melhores. Então o Paulo tomou de B, deixando aqui o peão isolado. Mas em compensação o preto pode ter um centro muito forte aqui. Daí jogou o bispo D3 e D5. Então essa posição aqui certamente eu já joguei em alguma partida. Não nessa ordem de lances, mas essa posição aqui de pretas seguramente vocês vão ver em partidas minhas, porque eu gosto muito desse plano aí que o Adriano fez. Aqui, nas últimas vezes que eu tenho jogado esse tipo de posição, eu tenho preferido tomar de peão para abrir para o bispo. Só que tem um problema, o rei ainda está no centro, então por isso que o Adriano não toma com esse, para não levar a torre cheque desagradável e ter que meter bispo E6, já levar bispo lá e ficar com as peças tudo cravado, estranho e tudo. Então, assim, foi natural tomar de C, tá? Tomar de C é a melhor opção, principalmente quando o rei está no centro. Daí bispo D2 e agora bispo D6, um lance muito lógico também, batendo no peão. Como esse peão D6 está aqui, ele evita que o cavalo dê o duplo.
que é um lance que você sempre tem que ficar de olho quando joga dama C7 e bispo D6. Aqui está ameaçando dar golpinho, tanto ganhar o peão, esse cavalo em G5 pode vir. O Paulo já evita todos os problemas com H3. Claro que é uma fraqueza, né? Quando você joga um peão assim pode ter problema. Aqui é tentador tentar jogar um E5 para mandar um E4 e tal, só que com o rei no centro a gente tem que tomar alguns cuidados ainda. Bispo B7 também é um lance muito natural para fazer. O Adriano preferiu rocar primeiro, eu acho que é o lance que eu faria também, torre 1. E aqui bispo B7, que com certeza também deve ser o lance que eu faria, embora torre B8 também seja tentador para bater no peão. Então, assim, até agora eu acho impecável a partida do Adriano. As pretas já estão algo melhor aqui, já conseguiram se desenvolver um pouco mais. O branco ainda não tem nada. E aqui o Paulo vem para pro plano que vai começar a querer criar problemas para o preto, que é o bispo atacando o cavalo para depois poder passar a dama e fazer o ataque lá. Então você vê que os dois jogadores já estão visando os reis do oponente. Então é uma partida muito aberta até o momento. O Adriano tira o cavalo. Esse tipo de lance eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer, tá? Enquanto tem outras maneiras de manter as peças, eu tento manter na posição que elas estão. Mas o cavalo D7 é um lance espetacular, tá? Porque tira o cavalo da ameaça e vem para cá. O único problema é que tira um defensor e agora facilita para o Paulo fazer o ataque, que foi o que ele jogou. Dama H e tenta já ir para uma ameaça de mate. Então, sempre tem os prós e os contras de fazer determinados lances. O cavalo D7 é um lance mais posicional, um lance melhor para a estrutura e um lance que no futuro vai ser muito promissor aqui com o cavalo E5. Só que a curto prazo leva esse perigo aí de. A alternativa seria talvez jogar bispo E5 aqui. Bispo E5 bate no cavalo, defende aqui e ameaça o H6 já no próximo lance. Só que, é claro, não é um lance fácil de fazer. Porque pô, o bispo fica meio estranho aqui. Mas só para vocês entenderem qual que seria a dinâmica. Vamos imaginar, o cara joga qualquer lance, a torre aqui, por exemplo, para passar para cá. Você manda o H6 e ele tem que tomar e você toma de bispo. Porque se ele volta, agora qual é o risco dele levar o G5 aqui e cair o peão, tá? Então é por aí que toca a banda. Só que, por incrível que pareça, essa posição não daria de jogar, porque tem um golpe aqui que é muito difícil de ver, né? Que é o cavalo por D5. E quando toma o cavalo, leva bispo cheque e cai a dama, né? Então. Só que assim, eu acho muito difícil que alguém jogasse torre A3 aqui e enxergasse tudo isso. Então, por isso que bispo E5 é um lance bem ok para jogar nessa posição. Mas o lance do Adriano também é até o melhor da máquina, assim, é o lance mais posicional, então só leva a esse tipo de desconforto. O que para um blitz eu acho meio chato às vezes, de deixar o jogador atacar muito, ficar muito confortável, principalmente o Paulo, que é um cara muito agressivo. Só que aqui agora essa partida vai tomar ares inacreditáveis, porque o Adriano joga G6, que com certeza é o melhor lance aqui, ataca a dama, tira, e o cavalo está cobrindo as casas aqui que o bispo poderia entrar para dar o mate. Então o Paulo vem com o Dama H mesmo, sem medo, porque a ideia do Paulo é mais ou menos simples: jogar H4, H5, abrir essa coluna, tirar o rei, passar a torre e dar mate. É assim, é um plano muito concreto para ganhar. Só que aqui o Adriano faz um lance extraordinário e silencioso, que é torre 8. E tipo, esses lances assim, que não ameaça nada a princípio e tal, que você sempre tem que desconfiar quando o adversário faz. E só que aqui esse lance é tão espetacular porque ele parece que está ameaçando uma coisa óbvia, que é o E5 e E4. Então, assim, quando alguém tira essa torre, parece que tá claro, ele vai jogar esse, ou então ele quer dar uma casa pro cavalo. É... Só que, na verdade, o lance é bispo F8, ele quer voltar o bispo, cara. E o Paulo não viu e fez o único lance que perde imediatamente. É tipo, o lance que o Paulo fez não tem mais volta.
Ele joga o H4, continua com o plano aqui, mas agora percebam que a dama ficou presa. Então o Adriano joga bispo F8 e se foi a dama do Paulo. Simples assim. Que partida espetacular do Adriano. Impecável, assim. Impecável. Do início ao fim, muito concentrado. Os lances muito bem, um nível técnico altíssimo, assim, cara, parabéns, Adriano. Tá jogando muito bem e essa partida aí é espetacular. Não é fácil assim ganhar nada de graça do Paulo, ainda mais a dama e ainda mais em poucos lances. Então, 18 lances, nossa, é realmente espetacular. O Paulo não é de se entregar. É muito difícil você ver o Paulo abandonando qualquer coisa. Então o Paulo tentou ainda criar algumas coisas, mas aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque quase qualquer lance ganha para o preto, né? Só não fazer nenhum blunder muito grande que entregue uma peça. O preto está muito melhor e aqui o Adriano é um mestre nisso, de manobrar as peças, botar nas casas certas e tal, e dificilmente o Adriano deixa passar uma vantagem decisiva. Aqui o Paulo até conseguiu, com um jogo bom de manobras, recuperar um peão. Até deve ter dado um pouquinho de raiva no Adriano, porque, porra, não precisa dar nada, né? Mas assim, não é fácil. O Paulo ele cria muito recurso. Que eu achei um pouco estranho o Paulo não querer jogar o cavalo F4, não que vá mudar nada do jogo, tá? Mas é que, pô, você já tá perdido, tá jogando e tal, esse lance parece um pouquinho mais chato, que o cavalo tá vindo mais pra cá, tá ameaçando um cheque e tudo, voltar, não sei não. Mas também, assim, tá perdido, tá? Tá jogando qualquer coisa para continuar, mas aqui tivemos uma repetição, mas é claro que o Adriano vai mudar o lance. É só curioso quando dá uma repetição e o cara que tá perdendo não mantém, né? Eu aqui, com certeza, de brancos, teria jogado o bispo, vendo se o cara quer empatar mesmo. Eu tô perdendo, tipo, eu não vou eu mudar o lance, que mude o lance quem quer ganhar, né? E aqui o Paulo mudou. Cara, é impressionante. O Paulo tem um espírito muito combativo, né? E aqui tomou, jogou o peão, já começou a criar algum tema. O rei começou a ficar meio preso lá, mas ainda está bem distante de conseguir um golpe. E aqui o Adriano propõe trocas de torres, o Paulo não pode aceitar, vem dama aqui ameaçando entrar na última. O Adriano também não pode deixar, ou o Paulo também não pode deixar. Tirou, a dama vem, vai caminhando essa dama bem, até que a gente chega aqui e agora não é possível mais jogar torre, né? Porque senão torre toma. E depois desse lance, provavelmente o Adriano fez menção de jogar dama G3 e o Paulo abandonou. Porque depois de dama G3 realmente não tem mais como jogar, tá? O bispo está tocado, a casa está ameaçada, e se o bispo sai, leva o avanço de peão e está levando mate. Então, assim, dama G3 aqui acaba imediatamente com a partida. Não tem nenhum lance satisfatório aqui para defender esse, ou se tirar o bispo levar esse avanço. E aqui não conseguimos parar esse mate aqui de forma satisfatória. Então, grande partida aí do Adriano, parabéns mesmo. Eu fiquei muito feliz de poder ver esse jogo, rever e tudo mais. O Paulo que perde, provavelmente ele terminou o ano passado perdendo menos de 10 jogos presenciais, com certeza. É muito difícil ele perder e perder para jogadores diferentes assim durante o ano. Então ele já perdeu uma para mim no rápido e agora já perdeu uma para o Adriano. Já foi duas. Está acabando o estoque de derrotas dele. Então quem quiser ganhar, que se esperte logo. Bom, e aqui a gente tem. Eu vou mostrar aqui uma partida minha contra o Rodrigo Ceresoli. Eu tô de brancos, o Rodrigo Ceresoli tá de pretos. Deixa eu digitar aqui para ficar fácil para vocês verem. O, o Rodrigo Ceresoli, que já falei várias vezes dele aí, é um jogador que joga muito para frente, um xadrez muito tático, muito aberto, muito da era romântica e tal, de sacrificar peões, abrir linhas e tudo mais. Ele está um pouco enferrujado, disputando menos competições que a gente e tudo mais, só que é um cara que se você der qualquer bobeira, ele passa o trator por cima. E, inclusive, a única derrota do Adriano no torneio foi pro Rodrigo, tá? Então, só para vocês
Ah, não, acho que o Adriano perdeu duas. Acho que o Adriano perdeu pro Rodrigo e depois acabou perdendo pro Douglas também, salvo engano. Mas vamos lá. Então, aqui tá a minha partida com o Rodrigo. Eu joguei o meu flamigerado Gambito Escocês, que é uma abertura que não é muito comum vocês verem na Elite, porque é uma abertura meio fácil do preto igualar. Por exemplo, aqui já tá 0-0 a posição. Só que, assim, principalmente para um Blitz e para um nível abaixo de 2.200, eu acho ela uma abertura espetacular, porque é muitas linhas abertas, é muito ataque, o jogador tem que estar toda hora concentrado aí para não levar golpe, então eu acho que vale a pena. E até mesmo quando eu jogo contra caras mais fortes, daí sim que eu prefiro ela, porque além de eu conhecer muito, eu jogo essa abertura há quase 20 anos. E eu também tenho muitas formas de secar o jogo. Então, assim, se eu quero empate, cara, Gambito Escocês, na minha opinião, é uma das coisas mais seguras para se jogar querendo empatar. Só que vocês vão ver que, apesar de seguro, tem umas variantes que tipo assim, é, é fire on board, né? Tipo, é essa aqui que o Rodrigo jogou. Foi a primeira vez que o Rodrigo jogou Bispo C5 contra mim, tá? Pelo menos recentemente. Pode ser que lá atrás tenha jogado, eu não lembro. Nas últimas vezes ele tinha jogado o Bispo D7. Teve a última, até inclusive, ele jogou com o Bispo C5, se eu não me engano aqui. Ele gosta também de jogar. Bispo C5 aqui, se eu não me engano. Ele gosta de jogar também muito Bispo B4, cheque, é uma linha que a gente já jogou muitas vezes. Mas essa aqui. Ah, tá, não, acho que foi aqui, ó. Ele jogou essa aqui a última vez que a gente se enfrentou. Foi essa aqui. Não foi Bispo C5, não. E agora sim, ele jogou o D5, que é a principal. Essa é a variante que tem mais partidas, tá? Só que aqui por duas ou três vezes ele jogou o Bispo D7, que eu acho que é a linha que realmente tem mais partidas, é a principal mesmo. Mas nessa ele jogou Bispo C5, que já muda tudo o jogo. E assim, o lance correto que você vai ver numa partida de Elite é Bispo E3. Aqui não tenha dúvida que se tipo Calcio, Nakamura, esses caras tops aí, Firuza, jogar essa abertura e cair nessa posição, eles vão jogar Bispo E3, que é o lance que puxa para uma escocesa, é um lance assim bem tight e é o lance correto, digamos, é o lance técnico. Só que, cara, faz 20 anos que eu fui jogar uma partida com o Arthur Monteiro nos Jogos Abertos e eu preparei, e naquela época o computador dizia que cavalo por C6 era o melhor lance. E eu fiquei com isso na cabeça e aprimorei tanto essa variante, mas tanto, que eu prefiro jogar mesmo sabendo que não é o melhor, porque, cara, como eu conheço tantos lances, tantas sequências para frente, principalmente para um Blitz, é muito difícil eu cair num golpe. Mas eu, de vez em quando, eu perco. De vez em quando eu estou jogando online, jogando um 3-0 no 0, eu perco. Mas assim, a quantidade de caras acima de 2.500 que eu já derrotei nessa variante no online, principalmente no 1-0 e no 3-0, assim, me faz querer nunca mais parar de jogar isso. Então, porque o preto tem que acertar muitos lances, é muito difícil. E assim, é difícil para os dois, tá? Mas quando você já está preparado, fica mais fácil. A última vez que eu joguei presencial isso foi contra o Mestre Nacional Manfroy, lá de São Lourenço. A gente jogou se eu não me engano, no circuito Sesc. Eu cheguei a ter 5 pontos de vantagem e empatei o jogo, tá? Só para vocês verem a dificuldade da linha. Aqui o Rodrigo acabou errando, que o lance não é tomar o cavalo, o lance é bispo cheque. Esse é o lance assim que dá mais dificuldade para o branco. Mas vocês vão ver que essa variante, mesmo quando você não faz o melhor, você ainda está muito vivo no jogo. E o branco tem que jogar muito preciso. E assim como os dois lados têm que jogar muito preciso, e os dois lados, mesmo quando estão perdidos, ainda tem um golpe. Então é uma partida que normalmente exige muito cálculo dos jogadores. Aqui eu já, se eu não me engano, já jogaram Dama H4 contra mim. O B por cavalo que o Rodrigo jogou já foi jogado várias vezes contra mim, mas o Bispo F7, F2 com certeza é o lance principal. Daí aqui, Rei E2 é complicado de jogar, tá levando esse bispo aqui, é uma variante bem mais difícil. Você vai perder no mínimo um tempo. Você vai jogar o rei aqui, ele vai jogar o bispo cheque, tu vai ter que tirar o rei
E claro, aí se ele tomar tua dama, tu toma dele, mas assim, não vale a pena. Aqui tem que ser rei F1, com certeza, de brancos. Então você vê, ó, já tá sem o rock na abertura e tudo mais. Só que aqui, depois que toma, o preto também tem que perder o rock e jogar F8. Então fica os dois reis fora do tabuleiro, a torre atacada, esse peão caindo, só que o rei branco meio preso. A ideia é que o preto tá ameaçando mate aqui. Cara, é uma confusão a partida, é uma confusão. É difícil acertar os lances. Mas vamos pro jogo. No jogo aqui, o Rodrigo então tomou primeiro. E aqui faz toda a diferença tomar primeiro, porque depois de bispo cheque, se ele joga bispo D7, eu tomo dama por peão e ele tá perdidaço, que o cavalo tá atacado. Se o cavalo sair, o bispo cai. Se o bispo tomar dama cheque, ataca rei, o cavalo continua atacado e tá totalmente perdido aqui. E algumas linhas eu ainda tô tomando e quando dama toma, cai a torre. Então, assim, aqui não tem muito choro. Se jogar bispo D7, acabou. Ele jogou rei F8, que é o principal lance, perfeito. Só que a diferença dessa posição para a posição de bispo por F7 é o rock. Aqui o branco roca. E depois de rocar, meu amigo, o preto não tem quase nada. Você tem uma torre atacada, um peão atacado, tá perdendo um peão já. Tipo, é muito pouca coisa aqui pro preto. Mas, assim, como eu falo, ainda tem muito jogo. Por mais que materialmente o branco já tenha uma vantagem, mas na parte, digamos, prática, é difícil de jogar. Porque, principalmente contra um cara como o Rodrigo, que não vai ficar defendendo o material. Se é qualquer outro aí, o cara joga a torre B8 aqui, e pode ser que até que seja o lance do computador, torre B8. Mas entenda que aqui o branco não está incomodado. Não tem nada, ninguém incomodando o branco. Então o branco vai deitar e rolar na partida. Tipo, se tirar a dama, cai o cavalo. Se tomar aqui, bispo toma. E aqui, se você tem que mexer o bispo de novo, ou o cavalo de novo, ou mexer o bispo. Olha que confortável que é jogar de brancas com dois peões a mais, assim, sem risco nenhum. Então, por isso que o perigo é jogar contra caras assim. E é normalmente caras assim que entram nessa variante. Quem gosta de jogar tranquilo não vai jogar bispo C5. E, e aqui o Rodrigo jogou bispo A6. Bom, eu tenho por experiência que não é bom tentar defender a torre. Já tentei isso em algumas partidas, deu errado. Assim, ó, eu sabia que bispo A8 era o melhor lance, porque essa posição eu já joguei outras vezes. Só que daí eu quero falar para vocês uma coisa. Existe o que é melhor, existe o que é prático, existe o que encaixa melhor contra o seu oponente. Então, assim, bispo A8, eu tinha absoluta certeza que era o lance certo, porque essa partida eu já joguei essa mesma posição online. Inclusive, eu devo ter mais de 1000 partidas jogando essa linha com bispo C5. Mas essa posição especificamente aqui deve ter sido uns 3 jogos no máximo. E só que eu sei que depois de bispo por A8, e bispo por F1, cara, os lances que o branco tem que acertar não são fáceis. Não são fáceis. E por partida de blitz contra um cara que se eu der uma brecha ele me atropela, eu preferi não pagar para ver. Então eu joguei dama por D5, que é um lance muito mais seguro, mas muito mais seguro. Por quê? O cavalo está atacado, a torre continua caindo, ele vai ter que se decidir se ele quer pegar minha qualidade e entregar o bispo dele. Então, assim, esse é um lance que já freia muito preto. E eu sei que eu tenho uma vantagem igual, porque eu tô com 2 peões a mais e dificilmente ele não vai conseguir salvar a torre sem parar completamente o ataque, que é algo que eu acho que o Rodrigo não faria pelo estilo dele. Então ele tomou aqui, dama E4 era o lance principal. Aqui realmente eu errei. Eu não lembrei desse detalhe. Eu joguei bispo por torre aqui. Na verdade, aqui eu gastei muito tempo, porque eu gastei 1 minuto quase, a partida é de 3 minutos, e eu tomei bispo por torre por não me convencer que dama E4 era o melhor. E eu não me convenci que dama E4 era o melhor por causa desse aqui. E esse é um lance que está ameaçando mate, né? Tá ameaçando tirar o bispo, cheque e tal. Só que contra esse eu tenho cavalo C3, né? Que esse aqui eu não achei na hora, eu não lembro.
e daí acabou que furou. Mas isso já tinha passado no computador várias vezes, sabe? É, 1 ou 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. O problema é isso, que a gente vai esquecendo, né? Então, se ele joga essa mesma variante 1 ano atrás, dificilmente eu não vou jogar a dama por E4 ao toque. Só que, como é muita variante, é muita coisa, você acaba esquecendo. Eu não tenho, por mais que eu tenha uma memória razoável, eu não consigo lembrar de tudo, não. Então, sou humano como qualquer outro. Então, acabou que desperdicei essa chance de tomar dama por E4 e ficar, como diria o outro, de pé na patrola, né? Mas bispo por torre também é um lance muito difícil para ele combater, porque o cavalo continua caindo, o bispo continua caindo, e o lance que dá mais medo, que é o dama H4, porque está ameaçando aqui, por exemplo, se eu tomo o bispo e eu levo o mate, eu respondo com G3. E agora, qualquer lugar que ele tirar a dama, ele leva mate. Então, por isso que eu joguei bispo por torre, pela praticidade, pela dificuldade prática de jogar isso aqui. Só que ele tinha uma linha aqui que incomodava muito, que era bispo por F2, rei por F1, dama H3, cheque. É tudo forçado, tá? Vocês percebem que não tem casa, a única é essa. E depois de dama H5, aqui a gente chega numa posição bem difícil, porque se eu jogo rei F1, ele pode querer ficar repetindo. E então eu tenho que jogar, se eu quero ganhar rei D3, só que rei D3 é muito arriscado para cavalo C5, rei C4. E aqui, gente, é um sufoco, porque dama E2 não posso voltar a dama porque o cavalo está tomando, né? Aqui vai ser sempre únicos, tá? Vai ser sempre únicos. É pisar em ovos aqui. Para uma partida de blitz, cara, acertar todos os lances não é fácil. Para nenhum dos lados, né? Nem para mim, nem para ele. Mas assim é difícil. Aqui ele poderia talvez tirar a rei E7 para ameaçar tomar o bispo, ameaçar jogar torre aqui. E a partida está muito aberta. O branco tem uma vantagem, segundo os computadores, mas jogar como um computador não é fácil. Então, por isso que bispo por A8 não era o lance principal, tá? Por isso que o lance principal era dama por cavalo. Só que o Rodrigo também não conseguiu calcular tudo. Como eu falo, é difícil para os dois. É difícil para mim, é difícil para ele também. Então, ele não conseguiu calcular toda a variante depois de dama H5, preferiu trocar e aqui eu estou muito ganho, porque agora toquei no cavalo, toquei no bispo. Se fazer um lance tipo bispo cheque, rei sai tomando o bispo. Então aqui ele vai perder uma peça de qualquer jeito, ele preferiu tomar, eu tomo, ele quis ganhar o outro peão. Só que agora eu tenho um lance magnífico aqui. Na verdade tem vários lances que ganham, tá? Vários lances que ganham. Aqui já tá ganho, tá? Já tem uma peça a mais, tudo. Mas eu quis jogar o lance que talvez matasse mais as pretensões. Porque depois de bispo D3, aonde vai o cavalo? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então o cavalo dele está totalmente dominado. E agora eu só preciso atacar o bispo e escolher o cavalo, né? Ou então fazer uma manobra tipo essa e tomar o cavalo de bispo. E aqui ele já está numa situação bem pertinho do abandono. Ele tentou o H5, que é um lance que se chega e chega que já incomoda um pouco. Mas quando o peão chega, ele tira essa casa do cavalo, então eu posso simplesmente mexer o rei que o cavalo continua dominado. Então eu joguei o meu cavalo, estou ameaçando esse que troca uma peça, mas é claro que como o cavalo está preso, eu vou tentar ganhar de graça. E estou ameaçando esse que ganha o cavalo mesmo. Daí ele avançou o peão. Agora já dava de jogar bispo por G5, né? Para tentar jogar esse e tomar o bispo. Mas depois de cavalo A4, acho que ele tem que abandonar, porque tirou o bispo daqui, eu tomo o cavalo de rei. Tirou o bispo para essa, eu jogo C3, continua sem ter casas, tomar o peão eu tomo o cavalo. E se jogar um contra-ataque ameaçando o bispo, eu tomo o bispo e quando ele toma o meu, eu tomo o cavalo igual e são 2 peças a mais.
E assim, se com uma peça já é difícil defender, com duas é praticamente impossível. Então aqui o Rodrigo abandonou. Essa é uma coisa do perfil dele. Ele é muito combativo, joga muito para frente. E todas as vezes que ele realmente saiu fora do controle, ele tá perdido, ele abandona, ele não esperneia muito. Esse é o jeito certo de jogar, tá? Esse é, digamos assim, é o jeito lord de jogar. Tá perdido, abandona, não queira passar rasteira e derrubar o outro. O fair play do Rodrigo é impecável nesse ponto, sabe? Jogando xadrez ali, ele tem um fair play muito bom, seja para abandonar, seja quando ele toca na peça, ele você faz menção de reclamar, ele já abandona e tal, ele não eu nunca vi ele enganar o oponente, tipo a tocar e não querer aceitar jogar e jogar outro. Eu sou um cara mais resiliente, eu, o Douglas, o Adriano, acho que a nossa geração aí, a gente é mais competitivo no ponto de, tipo, mesmo quando tá perdido, a gente tenta achar formas de ganhar, tenta achar formas de virar o jogo e tal. E eu já virei muitas partidas, então, assim, se eu nunca tivesse virado um jogo, se as 6 primeiras vezes que eu tivesse esperneado, eu tivesse perdido. Provavelmente eu teria começado a abandonar rápido para poder já esquecer para o próximo. Porque tem um peso grande você continuar jogando uma partida perdido, tá? Psicologicamente é ruim, principalmente online, cara. Você ficar batendo peça perdido dá uma carga negativa muito ruim. Agora, quando você começa a virar jogos perdidos, é um vício que você não tira mais. Então, eu e o Adriano, a gente é muito bom no Stay Mate, então tem muitas partidas que a gente conseguiu ficar perseguindo o rei do oponente com uma torre ou com uma dama e empatar. A gente também domina bastante fortalezas. Eu, pelo menos, domino muito fortalezas. Então, às vezes o cara tem uma dama, eu tenho só a torre, peão, empato. Ou finais de bispos assim, empata. Então é por isso que a gente continua. Mas realmente essa aqui era muito difícil já, muito difícil porque é duas peças inteiras, então e o tempo acho que eu estava melhor também. Beleza, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas duas partidas. Daqui a pouco eu gravo outro vídeo mostrando as outras rodadas. Beleza? Um forte abraço aí, até a próxima.